Seja muito bem-vindo ao programa Mobile Suite. Esse programa foi transmitido ao vivo pela Rádio J Hero entre 2015 e 2018. Agora, estamos disponibilizando os episódios no formato de podcast, para que todos possam aproveitar, conhecer mais sobre o tema e manter viva a memória deste cativante programa. Você pode nos encontrar no YouTube, Spotify e Amazon Music. É só procurar por Programa Mobile Suite. Não se esqueça de seguir também nosso Instagram e TikTok. É só buscar pelo mesmo nome para nos achar lá. Fique agora com DJ Batata e mais um episódio do Programa Mobile Suite. Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Batata é fruta, é legume, é verdura. Não, é um DJ da Rádio J Hero. Está chegando para obliterar a sua dieta de animes. Muito carboidrato e informação para a sua diversão. Eu sou o DJ Batata. Estamos começando mais um Mobile Suite Batata. Sim! Boa noite, senhoras e senhores, meninos, meninas, garotos e garotas. Estamos começando mais um programa Mobile Suite aqui na minha, na sua, na nossa rádio J Hero, que é do seu jeito e do seu gosto. Sim, desculpe, agora no começo tivemos pequenos problemas técnicos, mas já voltamos aos estúdios A, aqui reiniciando os nossos trabalhos. Desculpem, pessoal, nas últimas 2 semanas tive problemas técnicos, mas agora já estou de volta ao ar para atender vossas senhorias. Sim, estamos começando mais um programa Mobile Suite nas segundas-feiras de mecha aqui na Rádio J Hero. Hoje que já foi um dia bem movimentado aqui na rádio. Teve a Aichan, teve o Sidney Magal, teve a DJ Nita e agora eu, sim, estou renascendo das cinzas depois de 2 semanas no sarcófago, mofando e agora voltando ativa. Beleza, gente? Então vamos aos trabalhos. Antes de tudo, www.radiojhero.com. Entra no nosso site, dá uma olhadinha nas matérias que os nossos amigos redatores fizeram. Tem muita coisa boa lá para curtir, para ler, para se divertir, certo? Lembrando, tem também o nosso chatzinho, www.radiojhero.com/chat. Entra ali no nosso chat, tenta a opção 1, se der algum probleminha, vai na opção 2 que tá tudo certo. Pode entrar lá, eu já tô lá agora. Se você quiser conversar comigo, quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar, fica à vontade. Chatzinho é pra gente se conhecer e trocar ideias sobre o tema do dia e sobre tudo que a cultura otaku /mecha nos oferece. Ok, povo? E tem também os pedidos. Sim, você pode fazer pedidos aqui no programa Mobile Suite. Sim, você pode. Lembrando como é os trabalhos aqui no nosso programa. A gente sempre dá prioridade aos pedidos de animes de mecha. Mas se você quiser fazer o pedido de alguma outro tipo de música de anime, pode fazer, que a gente vai encaixando na fila. Mas quem fazer pedido de anime de mecha, fura a fila e passa na frente. Ok? Como que faz para fazer os pedidos? Muito simples. Entra ali no site, debaixo da fotinho do DJ Batata tem um botãozinho escrito Pedidos. Lá você coloca o seu nome, a sua cidade e o seu pedido, dizendo de preferência o nome do anime e o nome da música ou o nome do anime, e dando alguma referência para poder ajudar na pesquisa, certo? E na dedicatória você coloca ali alguma informação do porquê, para quem que você está dedicando a música, e se quiser contribuir com o programa, pode colocar ali na dedicatória, não tem problema. Certo, gente? Então fiquem à vontade, certo?
entrem no chatzinho, façam seus pedidos que eu vou estar encaixando. E hoje a gente está iniciando os trabalhos com um anime chamado Kurogane no Line Barrels, um anime aí de mecha que eu curti e decidi trazer para vocês aqui pra gente trocar uma ideia sobre ele, certo? Então ele é bem interessante aí, a gente vai ter bastante coisa para conversar sobre ele. E como de praxe, eu sempre trago a música do anime tema da semana para tocar aqui as músicas dele. Então a gente vai começar aqui escutando as músicas do Kurogane no Line Barrels, ou Line Barrels of Iron, certo? Também tem as nomenclaturas em inglês aí que às vezes o pessoal conhece. Beleza? Então esse é o tema do dia. E, claro, não posso esquecer, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar vendo anime, mas eu tô aqui pedindo uma curtida no www.facebook.com/programa Mobile Suite. Simples assim, entra no Facebook, curte a página do programa e você ajuda a divulgar o nosso projeto. E, por tabela, ajuda também a divulgar a Rádio J-Hero, para que mais pessoas curtam essa nossa vibe. E por tabela também você fica tendo acesso aos links dos programas anteriores em sua versão full. Então a gente sempre disponibiliza na página do Facebook o link para fazer o download. Às vezes a pessoa não pode escutar naquela semana, baixa, bota no seu dispositivo móvel e escuta a hora que quiser. Beleza, gente? Então bora de música. Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Você costuma comer na universidade? Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Você acha isso saudável? Acho. Obrigada. Sim, eu acho saudável, eu acho. Pois é, povo, pova, meninos, garotos e garotas, sejam bem-vindos novamente. Estamos começando o segundo bloco deste programa Mobile Suite. E hoje estamos falando de Kurogane no Line Barrels. Sim, esse anime meio diferentão e bem interessante e que a gente vai abordar hoje, ok, povo? Então, como de praxe aqui no nosso programa, no segundo bloco eu sempre coloco aí uma música de fundo diferente e faço um resuminho aqui da história para vocês, para a gente entrar no clima e sentir mais ou menos como é que rola aí o estilo do anime. Beleza? Então, bora lá! Vamos ver o que ele tem pra gente. A vida de Kouchi Hayase, de 14 anos de idade, sempre foi medíocre, se não horrenda. Todos os dias, ele é intimidado e humilhado pelos seus colegas de classe. E para aguentar a pressão, ele foge. Foge para uma fantasia de ser um herói, salvador dos fracos e oprimidos. Essa fantasia termina quando um certo acidente traz a ele uma menina e um gigantesco robô humanoide chamado Line Barrel.
o extraordinário poder de Kyoto coloca ele e tudo em sua volta em uma súbita montanha russa de batalhas, intrigas e amizade. Durante o curso de sua aventura, ele começa a aprender o que a vida tem para oferecer. Ele encontra novos amigos. E mais que tudo, ele agora tem grandes responsabilidades e é forçado a confrontar o mundo em torno dele. Pois é, pessoal, esse foi mais ou menos o clima aí do Kurogane no Line Barrels, que eu aproveitei aí um fundinho do Sonseion Aquarium, porque eu curto muito o clima do Sonseion Aquarium, e eu acho que ele encaixa bem com os personagens assim do Kurogane Online Barrel. Então acho que esse fundo ele encaixa bem com o estilo do anime. E eu achei esse anime muito interessante. Ele tem um enredo aí um pouco diferenciado, que a gente vai abordar aí no próximo bloco, que a gente sempre faz essa análise. Mas eu vou deixar com vocês agora mais um pouquinho de músicas do Kurogane no Line Barrels, pra gente poder curtir um pouco mais dele. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse anime diferentão aí, que é super mega, como diz a nossa querida Dini-chan. Beleza, gente? Então, bora de música. Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Sim, voltamos para mais um bloco deste querido programa Mobile Suit. Hoje falando de Kurogane no Line Barrels, certo? Esse anime com um enredo bem diferente aí, que traz bastante coisa aí pra gente discutir. Beleza, gente? Antes de tudo, façam seus pedidos, não esqueça, acesse o site www.radiohero.com. Clica ali no botãozinho fazer pedidos e pode fazer o seu pedido da sua música de anime song, que o DJ vai encaixar na playlist para tocar para vocês. Beleza, povo? Então fiquem à vontade para fazer os seus pedidos, que ainda dá tempo, ainda tem muito programa pela frente. Beleza? Então tá. Então, de praxe, como a gente sempre faz, a gente faz aquela análise básica do anime segundo alguns critérios que o DJ aqui inventou e criou e combinou com o público, né, com todos vocês, pra gente diferenciar um anime do outro e também identificar as coisas que repetem, certo? E que são características de um anime padrão de mecha. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão: existe algum contato com raças alienígenas? No caso deste anime específico, eu considero que parcialmente que sim, tá? Eu considero que existe o contato com raças alienígenas, mas eu considero que eles são seres humanos também, mas eles são seres humanos de uma outra terra, né? É um pouco confuso assim, mas na minha visão não existe divindade, não existe religiosidade, nada desse ponto aí é abordado no anime, é pura ciência e tecnologia. Então por isso que eu considero esse tipo de a tecnologia, a forma e as raças são alienígenas, certo? Segundo ponto: a tecnologia dos mechas foi desenvolvida pelos seres humanos ou herdada por alguém?
na minha visão, sim, ela foi herdada, completamente herdada desses seres alienígenas que eu vou abordar com mais detalhes depois, certo? Então, completamente herdada, e só depois que apareceu, que daí sim começou a se desenvolver essa tecnologia. Outro ponto, um enredo é pós-apocalíptico? Não é um enredo pós-apocalíptico. Ele se passa numa realidade alternativa, num futuro alternativo, mas ele, na minha visão, como está o mundo naquele momento, não tem nenhum pós-apocalipse ali, não houve nenhuma guerra crítica que mudou completamente o mundo, tá? Outro ponto, mecanismos de controle dos mechas, eles são mecânico, biológico ou híbrido? Nesse caso eu considero que é híbrido, tá? Porque existe uma relação biológica entre o ser que está controlando ele e a unidade. O ser que está controlando ele, eles chamam de factor, que é o piloto, e o mecha eles chamam de máquina, ou máquina, né? Máquina. Eles chamam os mechas da série. E para que você se torne um factor, existe uma ligação biológica aí para que se refere. Então, para pilotar uma máquina, né, uma unidade mecha super poderosa, existe a necessidade de ter uma relação biológica. Mas durante a história é desenvolvido novas tecnologias onde soldados comuns podem pilotar unidades de batalha que não são tão fortes quanto os máquinas, mas que também são poderosos, mas os máquinas são mais fortes. É como se eles tivessem desenvolvido uma linha de produção, né, de uma máquina padrão para os seres humanos. Isso nesse ponto aí é um controle mecânico, né? Mas os máquinas para mim é um controle híbrido, meio mecânico porque tem um controle, mas meio biológico porque o piloto ele tem que ter características especiais, certo? Outro ponto, quantos pilotos por mecha? Padrão, sempre no caso desse, um por mecha, né? Um por máquina, né? E só existem alguns momentos, pequenas exceções ali, mas na maioria é um por um. Outro ponto, a questão do combustível. O combustível ele não fica claro no anime o que ele utiliza para se locomover, mas fica claro que é limitado e que parte do combustível suga como se fosse a energia vital da pessoa do piloto em alguns momentos. Então existe uma ligação física que faz com que se o piloto vier a desmaiar, ele pare de funcionar, né? Então existe ali uma ligação do combustível utilizado de quanto tempo ele vai ficar ativo em relação ao piloto, certo? Um ponto interessante que eu vi nesse anime é a questão do percentual de recuperação. Eles têm indicando quanto mais poderoso for o máquina, maior é a taxa de regeneração que ele tem, porque todos sofrem dano, só que a questão é aquele que se regenera mais rápido é o mais forte. Então daí eles vão mostrando assim, esse aqui tem uma taxa de só 80% de regeneração, esse aqui tem uma taxa de tantos por cento, esse aqui é super forte, tem uma taxa de 300% de regeneração. Então isso aí é uma classificação que eles mesmos têm que diferencia de um para outro. Todos tomam dano, só que a questão é a tua taxa de regeneração, quanto for maior, mais rápido se recupera e tu pode combater mais gente. Beleza, gente? Então tem tudo isso aí. Falei demais, vamos tocar música, temos pedidos aqui. A Mayara, ela é de Pernambuco, ela pediu o Yuzu Renai Negai, Guerreiras Mágicas e Heavyarts. E ela diz assim: eu podia estar jogando, eu podia estar assistindo novela, mas estou ouvindo o DJ Batata no Mob Switch. As Guerreiras Mágicas contam como mecha, né?
cheiros pros ouvintes e pra ti. Obrigado. Vai tocar sua música. Vou pensar no seu caso. Vamos analisar depois. Tem a música da Dini. A Dini pediu, Dini Chan de Osasco SP. Ela pediu Pokémon XY Opening 1 Volt, versão Rika Matsumoto. E ela coloca assim: não consegui pensar em nada mecha pra pedir, então toca esse de Pokémones. E que eu amo. Will, beleza, vamos tocar. E bora de música. Certo, gente? Porque afinal de contas, como vocês sabem, nem Rádio Guerreiro, do seu jeito, do seu gosto. Sim, voltei, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um bloco do programa Mob Switch, falando hoje sobre Kurogane no Line Barrels. Beleza, gente? Então tá, vamos embora. Não se esqueça, faça seus pedidos. Entra lá e faça o pedido de música que o DJ está aqui para lhes atender. Beleza, povo? Então tá, vamos ao que interessa. Estamos aqui hoje falando deste anime do Line Barrels. E eu vou comentar rapidamente a minha visão aí sobre o enredo dele e tudo mais, certo? O que acontece? Então temos ali o nosso personagem principal, que é o Hayase. E isso que eu vou comentar com vocês não é spoiler, porque acontece no primeiro episódio, então está ok. Ele sempre, né, como eu comentei com vocês lá no segundo bloco, ele sempre sofre com o bullying, entre aspas, dos amigos dele na escola. E ele sempre engole toda a humilhação que ele faz e nunca respondeu pra ninguém, né. E durante um belo dia lá, depois de ele ter sido humilhado e um monte de gente zoar ele na escola, ele vai embora e ele, né, tá passando por um local, por um morro, e de repente vem algo na direção dele do céu, né, bem alto, e uma luz, e ele vê que cai em cima dele, né, e dá uma explosão bem forte, certo? E depois ele acorda e ele percebe que ele tá, como é que eu vou dizer, ele tá meio que de conchinha com uma moça sem roupa. Né? Ele tá no meio de um buraco onde houve uma explosão e ele tá numa conchinha com uma moça sem roupa. E ele fica assustado, né? Ué, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele fica bem louco mesmo assim, não sabe o que fazer. E a menina tá ali, tá sem roupa e tá apagada, e ele fica perdido, não sabe o que fazer, né? E daí ele pega e leva ela embora, bota um casaco nela, alguma coisa nela, e leva ela embora. E só que ele não sabe o que aconteceu. Ele só sabe que tava vindo alguma coisa na direção dele e explodiu, né? Aí o que acontece? Ele leva essa moça embora e leva pra casa dele. E ele volta pra casa dele, a única coisa que ele percebe é que a roupa dele tava suja de sangue, mas ele não tá machucado. Então ele chega lá na casa dele com essa menina e pede pra mãe dele lá, ver se ela pode ficar um tempinho aqui com a gente, porque ela tá sem memória, ela não se lembra quem é. Quando a menina tava sem roupa, que tava junto com ele, acorda, ela não lembra nem o nome dela nem nada, né? Então daí vai passando ali os episódios e ela vai começando a se lembrar. E quando ela se lembra, ela começa a perceber quem ela é e de onde ela vem, certo? E daí nesse momento que começa a entrar os personagens principais, as organizações principais do anime. A primeira organização principal é a Juda, ou Judá, né? A Judá é uma organização e que ela tem um objetivo muito específico, né? Que é lutar contra uma outra organização chamada Katou,
certo? Ajudar, ela é uma organização tipo os Good Boy, pessoal do bem, né? E a Katou é o pessoal do mal, né? O enredo principal, ele circula um conceito da física sobre dimensões, tá? Então o que acontece? No conceito do anime, na história do anime, existe dimensões paralelas, certo? E nessas dimensões paralelas existem mundos diferentes que seguiram em caminhos diferentes, realidades diferentes, né? E o que aconteceu é que foi enviado para o nosso planeta, atravessando de uma dimensão para outra, o Line Barrel. O Line Barrel é um máquina, que é como se fosse um mecha, certo? O Line Barrel, ele é um máquina, né, que é um mecha, e que ele é pilotado por um Factor. E o Factor do Line Barrel é o personagem principal, que é o Hayase, certo? O Line Barrel, ele escolhe quem vai ser o Factor dele. Então, no momento que ele é construído, ele vai a tecnologia utilizada nele, ele escolhe o seu piloto, né? E no caso ali, por tudo ali que aconteceu, o escolhido ali foi o Hayase, certo? Durante o anime ele vai explicando tudo o que aconteceu com o Hayase, mas o que eu queria passar assim de forma geral é que o Line Barrel, ele veio de uma outra dimensão. Então basicamente seria um outro mundo, mas é a Terra também, só que em outra realidade, certo? Então essa questão de trabalhar com dimensões paralelas e seres atravessando de uma dimensão para outra, que eu achei uma novidade no anime, porque eu não me recordo assim de mente outros animes falando sobre dimensões paralelas, animes de mecha falando sobre dimensões paralelas. E isso foi interessante. O tema, abordar esse tipo de tema foi interessante. Mas ele comete algumas falhas e tudo mais, só que o fato de tu usar esse enredo de dimensões de realidades paralelas e no caso um mecha ele atravessar de uma realidade para outra, no caso naquela realidade lá existia um nível de tecnologia muito avançado e na realidade que a gente está vivendo não. Então quando atravessa de um para outro começa a influenciar na nossa realidade, certo? Então tem todo um porquê ali que ele atravessou, que é contado durante a história, mas é de onde o Line Barrel vem, dessa dimensão paralela. Certo, gente? Ok. Depois eu falo mais aí, é meio complicadinho, mas é muito louco, mas é legal. Vamos de música, tem um pedidinho aqui. O nosso colega Matheus, ele pediu Bluebirds, ele é de São Paulo. Aí ele colocou, aê, novo aqui. Beleza, então vou tocar aqui Bluebirds, que é uma opening de Naruto, segundo reza a lenda aqui no meu arquivinho musical. Beleza? Bora de música, Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Voltamos para este bloco, mais um bloco de programa Mobile Suit para você, aqui falando sobre Line Barrels. Sim, esse anime muito louco que fala sobre realidade alternativa e dimensões paralelas. Povo. Então, estamos aqui falando sobre o Line Barrels. E eu gostaria de comentar nesse bloco em relação aos personagens, tá? Então, os personagens principais, né? Tem o Hayase mesmo, que ele é o piloto do Line Barrel. Tem o Hayajima, que é o melhor amigo do Hayase.
e tem a Hisako, que é amiga de infância. Então os três, isso que eu acho interessante, assim, os três eles formam aquele grupo padrão de animes de mecha que sempre se forma um trio para poder cumprir as missões e tudo mais. Só que a diferença é que no caso no começo, né, o Hajima e a Hisako, eles são pessoas normais, só o Hayase que é um factor, que é um piloto de uma máquina. Então existe essa diferença. Os outros dois acontecem outras coisas com eles mais pra frente, mas no começo não, né? Então apesar de ter a formação, eles não pilotam. Um outro personagem interessante que eu gostei é o Makoto Domyoji, que ele é bem popular na escola ali e que é bem famosinho e tudo mais, e todo mundo presta atenção nele, e ele é engraçado e é gente boa, gostei dele. Um ponto interessante sobre a Corporação Judá. A Corporação Judá, ela tem o foco ali principal de lutar contra a Kato Kikan, e só que ela não demonstra isso claramente, então ela se esconde atrás de uma fábrica de equipamentos médicos. Então ela tem toda uma estrutura para poder guardar os máquinas lá dentro. Então uma estrutura enorme, e que ela utiliza parte daquela tecnologia que ela tem dos máquinas para desenvolver equipamentos médicos, e daí fomentar ali a estrutura que ela está usando, e em partes também camuflar aquilo que ela está escondendo, que são os próprios máquinas, né? Outro ponto interessante é o Capitão Ishigami, que ele é o presidente da Judá, né? Ele que é um cara super inteligente, e que acontece um monte de coisa com ele no anime, mas ele é um ponto focal da história, que por causa dele que acontece muita coisa, né? Tem o Ogawa Yui, que ele é secretário da Judá, e também tem o Reiji Moritsugu. O Reiji Moritsugu, ele é o líder da tropa Judá, e ele pilota o Vardant, né, que é um máquina. E ele também eu achei um personagem muito antagônico, que ele é um pouco obscuro assim, e apesar de fazer parte dos mocinhos, ele é um personagem meio obscuro, que tu não tem certeza se ele é um cara bom ou ele é um cara ruim, né? Então isso é legal, assim, não fica claro de cara, ou eu sou bonzinho ou eu sou ruinzinho. Ele tu tem que conhecer o personagem, tem que entender o porquê que ele tá fazendo aquilo, para depois tu dizer se ele é um cara bom ou se ele é um cara ruim, certo? Então esse personagem eu achei muito bom, assim, o Reiji Moritsugu. E ele além de ele pilotar pra caramba, ele é um super piloto de máquina, tanto que ele derrota um monte de gente. Outro ponto interessante do anime que eu achei é os máquinas, que são os mechas. No caso da Judá, eles têm alguns máquinas, e cada máquina tem uma habilidade diferente. No caso do Vardant, que ele é pilotado pelo Reiji, ele tem ali uma super espada, e ele tem asas, ele tem uma proteção de asas, e ele é bem forte no combate corpo a corpo. No caso da Satoru Yamashita, ela ou ele, né? Isso é um outro ponto interessante, porque esse personagem é um personagem meio que andrógeno, tu não sabe se é homem ou mulher. Outro ponto que a gente sempre vê aqui nos animes, que existem personagens que eles acabam colocando propositalmente como andrógeno, que tu olha, tu não sabe se é uma menina ou menina. O Satoru Yamashita, ou a Satoru, ele pilota um Raid Kind, que é um combate a distância. É como se ele fosse, né, um tanque de guerra à distância, que fica só atirando, né? Ele fica como atirador. Aí tem um outro mecha, que é o Deceive, que ele é pilotado por dois irmãos gêmeos, um menino e uma menina, que é o Endo Izuna e a Shizuna. E os dois irmãos, eles pilotam o Deceive, que ele é um mecha que a habilidade principal dele é manipulação neural e ilusão, que isso também achei muito interessante, habilidade completamente diferente do outro, mas que também é super forte, né?
também tem a Koju Myo, que ela também ela pilota o Painkiller, que o Painkiller é como se fosse uma máquina de defesa, né? Ele tem especialidade em cura, em defesa, em proteção, em escudo, né? Então ele é mais de retaguarda, de proteção, de resistir a combate. Certo, gente? Beleza. Vamos tocar uma musiquinha? Daqui a pouco eu volto pra finalizar o programa e falar mais aqui sobre esse anime muito louco e que me cativou. Bora lá de música? Então tá. Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Voltamos hoje falando sobre Katou Kikan, sobre Line Barrels. Já estava emendando aqui o assunto. Estamos falando sobre o anime Korugane no Line Barrels. E eu ia falar agora nesse bloco, esse último bloco aqui que já está nos entrefinhos aqui do nosso programa, tá quase lá, sobre o inimigo. A gente sempre é interessante que definir, claro, né, verificar se o anime, né, traz essa definição de quem é o inimigo. Então no começo do anime fica claro que quem é o inimigo é a organização Katou Kikan. Então eles são considerados ali no começo do anime, eles são os inimigos, né? E o líder dessa organização, o Hisataka Katou, ele é um personagem muito interessante, muito bom, eu gostei dele. Ele é um personagem que é um pouco obscuro, inteligente e ele é enigmático. E isso ele não é um vilão burro que só quer matar por matar, acabar, destruir por destruir. Ele tem objetivos e ele vai alcançar esses objetivos, não importa o que aconteça, mas ele vai usar da inteligência dele. Quer dizer que quando precisar recuar, ele vai recuar. Ele quer alcançar o objetivo, ele não quer só derrotar o inimigo por honra, por glória ou por prazer, né? E isso é muito interessante, porque ele quer a vitória. E ele vai conquistar a partir dos objetivos aos poucos que ele vai conquistando. E isso é muito inteligente nele. Ele tem um poder de manipulação muito forte. E ele se torna um cara muito bom. Apesar de que na grande parte do anime, praticamente o anime todo, ele não pilota nenhuma máquina. Mas ele é o líder, ele é o chefe, né? E mesmo assim ele é o cara mais poderoso ali, só pelo fato da inteligência, da capacidade do poder de influência dele que ele tem. Então isso ficou muito bom, certo? Queria comentar também sobre o Drexel Soil, que é o DS. Quando eles estão no anime comentando sobre a taxa de DS, é um pouco da mistura daquilo que eu estava falando com vocês, da regeneração com o tipo de combustível, né? Não fica bem claro o que é o Drexel Soil, mas seria como se fosse assim, nanorobôs. Ele funciona, o Line Barrel, os Machina, eles funcionam como se eles tivessem músculos. E aqueles músculos eles utilizam de determinada energia para se mover, só que aquela energia ela se regenera. Então, entre aspas, é como se fosse uma energia infinita. Aquilo ali acabou expandindo para um ponto onde, em teoria, é uma tecnologia completamente fora da nossa realidade. Então, um pouco difícil de entender. Mas eles acabam falando muito sobre esse Drexel Oil, sobre essa taxa de conversão, de ele conseguir se regenerar. Ele consome e ele se regenera, certo?
a partir do momento que abaixou a taxa de regeneração, ele vai consumir tudo aquilo que ele tem e vai parar de funcionar. Ele precisa desse DS para ele poder continuar funcionando, certo? No geral eu gostei bastante, assim, tem personagens legais que não são protagonistas, mas que são bem interessantes, tipo a Rachel Kelvin. A Rachel Kelvin é uma menininha pequena, mas que é uma gênio, que ela é super inteligente, e ela não é do Japão, ela é de outra cidade, então isso, ela vai lá para ajuda também, ajuda ela a ajudar, né? Ela é essa organização que meio que ela recruta as pessoas que podem se tornar um Factor e que, né, se tornam Factors. E a Rachel Kelvin, ela vai para lá para poder apoiar no desenvolvimento da utilização das máquinas, né? Como melhorar, como né, ajustar e cuidar deles da melhor maneira possível, né? E melhorar toda a tecnologia utilizada e aprender com essa tecnologia nova, né? Então, ela é super inteligente e é uma personagem legal. E os inimigos eu achei bem interessante também, a questão os inimigos, eu digo os outros personagens que fazem parte da Katou Kikan. Então não são inimigos genéricos, cada um com uma personalidade diferente, pilotando uma máquina diferente, com uma habilidade diferente. Então tem um que é muito poderoso com armas de fogo, outro que é muito poderoso com espadas e dá golpe de espada muito fodástico. Daí tem outros que vão utilizando habilidades diferentes. Isso diferenciar um máquina, né, um mecha de um para outro ficou muito bom. Eu curti pra caramba. E um outro ponto que é clássico de todos os animes de mecha, e isso esse anime ganhou o meu respeito por causa disso, né? É o fato de ele também tratar em parte dele da questão das nações, das guerras entre as nações e da influência dos mechas nas nações. Então a Katou Kikan, ela vai evoluindo e ela chega a um ponto realmente que tem guerra das nações contra eles, e é envolvida a própria Nações Unidas ali naquele rolo. Então tem hora que as Nações Unidas estão apoiando um, tem hora que está apoiando o outro. Então essa questão da rixa entre os governos, as organizações governamentais e golpe de estado, isso aí é bem clássico dos animes de mecha, anime de mecha de raiz, por assim dizer, né? Então que eu curto pra caramba e que é bem legal. Ok? Então fica a dica aí desse super anime pra vocês, que eu curti pra caramba. Eu vou tocar aqui no final as músicas que eu tenho aqui na versão live do anime, que são bem legais. E vamos curtir essas músicas, e daqui a pouco eu volto aqui pra fazer aquele encerramento clássico que eu sempre faço aí pra gente curtir. E não se esqueçam, né? Acessem o site, acessem o Facebook, curtam a página do Facebook e ajudem a divulgar o nosso programa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, assistam o anime Kurogane no Line Barrels. Eu só dei uma palhinha desse anime, tem muita história para contar. Assistam que vão gostar. Beleza? Rádio J Hero, do seu jeito, do seu gosto. Chegamos ao fim de mais um programa Mobile Suit. Agradeço a todos os ouvintes, a audiência, a paciência e a inteligência. Vocês são uma fonte de energia para esta planta nada convencional. Este tubérculo rico em amido vai ficando por aqui, ligando os motores, carregando a munição e partindo para mais uma batalha. Até a próxima segunda. Tchau!